Olá, colegas. Olá, querida professora Liana. Estamos aqui para realizar a atividade da APS, né, referente à disciplina Teoria Geral do Direito. Eu, juntamente com o colega Cleide e também com o João Pedro Werner, optamos por trabalhar o tema contraditório e ampla defesa. Por que esse tema? Esse tema ele está relacionado aos princípios gerais de direito. Nós, enquanto acadêmicos do primeiro semestre do curso de Direito, nada mais natural a obrigatoriedade de sabermos esses princípios, né? E o contraditório e a ampla defesa estão garantidos na Constituição de 88, mais precisamente no artigo 5º, inciso 55. Eles devem ser respeitados tanto nos processos criminais como também nos processos administrativos. Nos processos administrativos, a gente sabe que os trâmites muitas vezes são diferentes dos processos judiciários, né? Mas para poder considerarmos como processos legais, a gente tem que respeitar esses princípios. A gente sabe também que muitos dos servidores públicos são efetivos, concursados, e a partir de 2 anos agora a Constituição mudou, né? A partir dos 3 anos de estágio probatório, eles conseguem então a garantia da estabilidade. E essa estabilidade o servidor só vai perder mediante um processo administrativo, onde seja respeitado todos os trâmites dos processos legais, né, garantindo ao acusado o contraditório e ampla defesa, e depois de caso de condenado, então ele pode até perder essa estabilidade no emprego público. Agora, isso garante que não haja arbitrariedade nos processos administrativos, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar esses dois temas. O contraditório da ampla defesa é assegurado pela Constituição Federal. Também pela expressão ouça-se também a outra parte, que isso assegura um direito de resposta à pessoa. Podemos ilustrar essa interpretação com a seguinte fórmula: informação mais participação. Bom, Werner, partindo da informação mais a participação, né? Então, alguns teóricos alegam que a declaração de certeza antecede a execução propriamente dita, né? Isso porque a doutrina considera que o processo executório não é contraditório. Porém, mesmo esses teóricos admitem uma exceção. As questões que eventualmente surgem no curso do processo executivo, a elas então cabe o princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como num processo cognitivo. Outros doutrinadores já afirmam que a defesa do devedor não se apresenta nos autos da execução, apresenta-se na realidade de 2 maneiras: uma por ação incidental autônoma, como nos embargos da execução, e outra, no caso, por incidente processual, instituído pela doutrina e pela jurisprudência como execução de pré-executividade. Já outros doutrinadores entendem que o contraditório e a ampla defesa estão inseridos no processo executivo de forma mitigada. Então, seriam aspectos meramente formais, dando ciência de que a ação judicial existe, mas sem extinguir o mérito entre si. Para esses doutrinadores, o contraditório e a ampla defesa afastariam e desconstituiriam os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Eles interpretam que o processo executivo, como qualquer outro processo, eles têm um mérito e que não há nele o julgamento do mérito. Nessa linha de pensamento, o princípio do contraditório e da ampla defesa abrange qualquer tipo de processo, ou um procedimento, seja judicial, extrajudicial, administrativo, de veículo laboral, associativo ou comercial. Assim, garante-se então a informação necessária e a reação possível a qualquer parte afetada por uma decisão de órgão superior, judiciário, patrão, chefe, diretor, residente de associação ou outros, enfim. O contraditório. O contraditório é inerente ao direito de defesa. Ele decorre da bilateralidade do processo. Afinal,
Quando uma das partes alega alguma coisa, é preciso ouvir também a outra parte, dando-lhe oportunidade de resposta. O contraditório supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. A ampla defesa. A ampla defesa deve abranger a defesa técnica. O defensor deve estar devidamente habilitado. A defesa efetiva. Garante-se a participação da defesa em todos os momentos do processo. Em alguns casos, a ampla defesa proporciona até mesmo o uso de provas obtidas por meios ilícitos para fornecer a defesa. Isto, é claro, desde que se justifique a necessidade dessas provas. Antônio, tenho uma dúvida. Como funcionaria o princípio de contraditório e ampla defesa em um processo administrativo disciplinar? Bom, velho, em qualquer caso, o contraditório ele instala a bilateralidade do processo. Por causa desse princípio, a tese da acusação é submetida, então, à antítese da defesa. Assim, a defesa tem a oportunidade, então, de formular uma síntese com o objetivo de demonstrar a verdade, no caso que a defesa está apresentando, né? Provavelmente se aplica ao processo administrativo disciplinar? No processo administrativo disciplinar, a comissão incumbida de esclarecer os fatos, ela vai emitir um juízo de opinião. Esse juízo de opinião vai ser confrontado com a tese da defesa, porque é um direito que a defesa tem de manifestar-se, então, no processo. Então, diante disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa, ela garante que o servidor desempenhe um papel ativo no processo, porque isso é garantido pela Constituição de 88. Então, é muito importante que tanto no processo administrativo como no processo judicial se dê a garantia para o acusado dele poder se defender. Dessa forma, então, o processo legal ele é respeitado e a autoridade competente, então, ouve o réu, né, e permite, diante do contraditório da defesa, que a defesa apresente todo tipo de prova lícita que julgar necessário para a defesa, então, do acusado. Síntese. Neste vídeo você viu que existem diferentes formas de interpretar o princípio de contraditório e da ampla defesa. O contraditório garante o direito de resposta à defesa. A ampla defesa proporciona uma defesa técnica e efetiva do acusado.